Aqui a nossa igreja, que Deus te abençoe e te use, meu amigo, tá bom? Deus te abençoe. Aleluia. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? A vantagem quando a gente vem pregar assim, tá frio, porque a gente treme, a gente não sabe se tá nervoso ou se é do frio. Mas a gente sabe que Deus está agindo. Então, como o Guerra disse, eu estou na Ebenezer, vou completar 7 anos agora em outubro, mas já tenho 15 de ministério. Sou mineiro, graças a Deus por isso, muito feliz. Cruzeirense, sofrendo um pouco, mas estamos avançando aí. E cremos que esse ano Deus vai nos contemplar com a graça dele. Estou com a minha esposa, Raquel. Dá um tchau aí, neguinha. A gente já estamos casados, vamos fazer também 16 anos de casado. O Nicolas já tem 11, né? E o Estevam tem 7. O Estevam, da primeira vez que eu estive aqui pregando, eu compartilhei com os irmãos que a gente estava num processo do Megacolo. A gente está ainda naquele processo, a pandemia atrapalhou um pouco ainda, mas Deus tem nos abençoado. Antes de pregar, eu queria também compartilhar algo com os irmãos para abençoar o teu coração. Eu tenho uma sobrinha, eu moro em Simonésia, irmãos, cidade bem no interior de Minas. E lá eu tenho uma sobrinha, ela vai completar 2 anos no final do ano, e ela foi diagnosticada com AME. Alguns já conhecem, né? AME é atrofia muscular espinhal, e ela precisava do Zolgensma, alguma coisa por aí. E a gente entrou numa campanha de oração, acho que até no grupo dos pastores eu cheguei a colocar aqui, e graças a Deus, no último mês a justiça liberou o medicamento. Acho que todos sabem, né? Esse medicamento é uma dose única e custa 12 milhões. 12 milhões. E ela conseguiu, então a gente está no processo, ela vai estar indo para Curitiba para estar tomando a medicação. Então a gente tem estado muito feliz por termos sentido a mão de Deus trabalhar, a mão de Deus agir, e Deus age, irmãos. Deus cuida das nossas vidas. Por mais que muitas vezes nós não percebemos isso, por mais que muitas vezes parece algo impossível ao nosso olhar, e pensando nisso eu quero te convidar a abrir tua Bíblia comigo lá em Jonas capítulo 1. Sempre que eu penso em Jonas, eu penso naquele filme que alguns não vão lembrar, mas em 99 tinha um filme que chamava Uma Noiva em Fuga, ou A Fuga da Noiva, alguma coisa mais ou menos assim. Acho que era Noiva em Fuga, né? Os irmãos aí da minha época me ajude aí, né? E eu sempre lembro disso. Então sempre quando eu penso em Jonas, eu penso em um profeta em fuga. Um profeta em fuga. E como que nós estamos? Como que está a tua vida? Eu queria hoje compartilhar então um pouco, em breves minutos com os irmãos aqui, sobre esse texto. Jonas capítulo 1, vou ler em especial os 3 primeiros versículos. Jonas capítulo 1, estou lendo na NVI. Está na NVI também, vocês podem acompanhar, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. Feche teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Pai querido, nós nos encontramos na tua presença. Grandes coisas tu já fez nesse dia nas nossas vidas, já ministrou aos teus céus através de cada ministração que foi feita, de cada situação que aconteceu aqui já na PIBG. Deus, nós colocamos diante do Senhor. E nesse instante, ó Pai, eu peço ao Senhor que através da tua palavra o Senhor possa nos direcionar, o Senhor possa nos guiar e o Senhor possa nos mover, Deus querido. É que eu quero orar e agradecer a Ti, no nome de Jesus, amém. Pensando então um pouco em Jonas, nós vamos ver aqui um pouco do contexto de Jonas. Quero só pegar uma outra versão aqui também, para poder compartilhar com os irmãos, que às vezes nos ajuda a compreender um pouquinho mais aqui. Jonas, ele vive ali naquele processo que os irmãos vão entender do reino dividido. Quando o reino se divide ali com Roboão, depois de Roboão vem Jeroboão, Jonas está nesse contexto, Jonas está naquele processo, onde Israel vivia 2 situações distintas. Primeira situação, Israel estava bem financeiramente, Israel estava prosperando, mas espiritualmente estava vivendo um dos piores momentos, porque mesmo tendo tudo isso, o povo continuava sendo escravizado.
O povo continuava sofrendo muitas situações, muitas questões, mas os profetas, a grande maioria, estava vivendo um tempo bom. Tanto se você for ali em 2 Reis capítulo 14, a partir do versículo 25, você vai ver narrando um pouco dessa história, onde Jonas, ali, a primeira vez que o nome de Jonas aparece ali, e vai dizer que ele começa a profetizar contra o reinado. De algumas situações está vindo. Alguns estudiosos vão dizer que Jonas, às vezes a gente acha de Jonas que era um profeta pequeno. Não, alguns vão entender que Jonas, ele substitui Eliseu. Então Eliseu morre em todo aquele processo, Jonas vem e substitui. Então nós vamos ver, obrigado irmão. Então nós vamos ver que Jonas não era qualquer profeta, era um profeta respeitado. Era um profeta conhecido. Só que quando o próprio Jonas vai narrar, ele vai dizer, ele deixa muito claro quem é esse tal de Jonas, para não ter nenhuma dúvida de quem ele era. Era o filho de Amitai. Lá quando você vai em 2 Reis, vai dizer também o mesmo. Então aqui nós vamos perceber nesse profeta em fuga, algumas questões muito claras e muito dinâmicas a gente perceber. Primeiro, Jonas tinha uma palavra. Jonas tinha uma palavra. Como profeta do Senhor, ele já havia uma palavra, assim como igreja. Nós temos uma missão, nós temos uma função, que é anunciar o evangelho, que é avançar o reino do Senhor. E Jonas também tem essa palavra, a palavra de profetizar, a palavra de se colocar diante do povo e realmente apregoar a eles a palavra do Senhor. Aquilo que Deus ministrava, Jonas tinha obrigação de fazer ao povo de Israel. Aqui agora vem uma palavra diferente, que Deus diz, olha, vai depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu. Mais uma vez, Jonas tem uma palavra. Deus não está mandando ir a Jonas em qualquer lugar. Olha, lá eu vou te falar. Olha, vai lá você vai passar por algumas situações, como foi com Oséias. Não, ele tinha uma palavra muito clara para anunciar. Sem direita, sem esquerda. É assim, ó, Jonas, você vai lá e faz isso. E quando nós vemos então Jonas tendo essa palavra que vem como uma ordem, vá depressa, nós percebemos que Jonas vai depressa. Jonas vai depressa. Jonas se dispõe. Jonas, aqui na linguagem de hoje, vai dizer no versículo 3 que Jonas se aprontou. Jonas se aprontou. Jonas se dispôs. Jonas realmente foi. Só que totalmente ao contrário àquilo que Deus estava determinando. Até então era uma palavra para ele ir à cidade de Nínive. Vai dizer no versículo 3 para a gente que Jonas se apressou, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele tem uma palavra e com essa palavra ele toma uma decisão de fugir. Uma decisão de agir contrário àquilo que Deus... E Jonas não era um homem que não estava acostumado a ouvir a voz de Deus e não entender a voz de Deus. Jonas estava disposto a morrer, mas não cumprir a palavra do Senhor. Jonas estava disposto a enfrentar Deus. Mas por que Jonas faz isso? Porque por muitos momentos no seu ministério, em muitos momentos Deus falou, Jonas, vai lá e faz isso. O que Jonas fez? Foi lá e fez. Jonas vai lá e anuncia. Jonas foi e fez. Qual que era essa questão? Porque se nós lermos todo o texto de Jonas, todo o livro de Jonas, nós vamos ver que Deus trabalha com o coração do profeta. O desejo de Deus é trabalhar no coração do profeta. É realmente avaliar como que está o teu coração. Mas o desejo de Deus é pregar o profeta como um exemplo e mostrar que o coração do seu povo estava assim. Aonde Deus é um Deus misericordioso, e o coração do povo estava um coração distante da misericórdia de Deus. Um coração distante. Então nós vamos perceber, Jonas tem uma palavra, mas Jonas se apressa a fugir da presença do Senhor. E nós vamos ver que do versículo 3 praticamente é a disposição de Jonas. Não foi uma fuga qualquer. Não é a fuga que nós vimos de muitos ucranianos, que de repente saíram simplesmente com a roupa do corpo, da forma que dava para sair. Nós vimos todos aqueles relatos pela mídia. Não, Jonas não sai assim, pelo contrário, como eu digo aqui na linguagem de hoje, vai dizer que ele se aprontou. Então nós percebemos, Jonas tinha uma palavra, e diante dessa palavra, Jonas também tinha saúde. Jonas estava bem fisicamente. Jonas estava bem, como muitos de nós estamos bem fisicamente. Ele estava saudável, mas ele tinha condições para cumprir.
Ele tinha condições para cumprir aquilo, condições que eu digo financeiras. Ele tinha condições financeiras para ir, porque o versículo 3 vai dizer: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Tinha uma mentalidade para onde ele queria ir. Desceu à cidade de Jope, tinha condições de caminhar, de chegar até aquele lugar, onde encontrou um navio. Então sabia o que procurar, sabia o que queria. Encontrou então um navio para o porto e pagou. E pagou a passagem. Jonas tinha tudo que era necessário para cumprir a ordem de Deus. Se você olhar no mapa, aonde está Nínive, ali na Assíria, e onde está Tarso, você vai ver que Tarso está muito mais longe. Era um caminho muito mais distante. Era algo, podemos pensar, muito mais caro para ser feito. Mas ele decide fugir do Senhor. Ele prefere fugir, ele prefere se tornar um profeta em fuga. Só que eu digo novamente, essa passagem, esse livro, Deus está tratando com a nação de Israel. Porque Israel foi chamado para ser o quê? Luz para as nações. Luz para as nações. Israel agora estava se fechando simplesmente no seu povo. Alguns vão pensar que só Paulo que vem para pegar os gentios. Não, aqui nós vamos ver que Deus já está se movendo aos assírios. Deus já está movendo a um povo. Alguns vão dizer que Jonas não quer ir para a Síria porque era o povo na época mais maldoso. Era o povo era o povo mais cruel. Eles não simplesmente matavam os seus inimigos, mas eles colocavam de prender as pessoas na cruz vivos. Alguns historiadores vão dizer que quando eles pegavam algum inimigo, eles cortavam os seus pulsos, cortavam os seus tornozelos e deixavam ao deserto para morrer sangrando. Eles eram muito cruel, muito cruel. Alguns vão dizer que muitas vezes na entrada da cidade eram vários corpos pendurados, para que todos pudessem entender que eles estavam chegando a um país, a uma nação muito poderosa. E quando nós vemos por que Jonas não quis ir a Nínive, ele vai dizer lá no capítulo 4, que quando Deus usa de misericórdia com aquele povo, Jonas vai dizer: por isso que eu me apressei em fugir da tua presença, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso, e sei que quando o povo se arrepende, o Senhor se compadece. Só irmãos, que em todo esse processo nós vamos ver um Jonas, nós vamos ver uma nação de Israel que quer a misericórdia de Deus, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer transmitir, não quer anunciar, não quer passar. E nós vamos ver, se você ler de repente todo o contexto, todo o livro de Jonas, você vai ver que Jonas tem, que os marinheiros têm misericórdia de Jonas, mas Jonas não tem misericórdia dos ninivitas. Jonas, ele é tão cruel que quando eles descobrem que o problema era Jonas, por que Jonas não pulou no mar? Porque fala: gente, o problema é eu aqui, deixa eu dar um mergulho aqui e eu vou acabar o problema de vocês. O que Jonas diz? Me peguem e me joguem ao mar. Porque se ele pula é suicídio. Agora se jogam ele, é assassinato. Percebe quando o que acontece? E aí onde eu quero pensar com os irmãos, será que nós não estamos também crente em fuga? Será que nós também não temos vivido um tempo de fugir do Senhor? Daquilo que Deus quer para a tua vida, daquilo que Deus quer manifestar? Como o Guerra acabou de falar, tantos projetos que têm acontecido, por que você não faz parte disso? Por que você não está inserido em tudo isso? Por quê? Então, sessão pastoral, quanto tempo você está orando por isso? Dos projetos que têm existido, irmãos, porque a PIBG, como Ebenezer, a IEB e tantas outras, são igrejas de Cristo. São simplesmente agências para que o reino do Senhor possa avançar. Mas muitos parece que têm a visão de simplesmente um local legal, um local gostoso. Mas já parou para pensar que você e eu temos uma palavra? Que eu e você, Deus tem nos dado condições para caminhar, para seguir, para avançar. Mas muitas vezes quando nós vemos alguém que cometeu um crime muito sério, ou alguém que nos magoou muito, alguém que nos feriu muito, eu não quero exercer misericórdia, eu fico bravo quando ele é abençoado. Eu falo: que absurdo. Feliz, foi abençoado. Como pode um negócio desse? Deus, como o Senhor pode fazer isso? Como ter misericórdia daquele que nos ofendeu? Aí eu preciso mudar a minha ótica. Eu não posso mais olhar com a minha ótica, eu preciso olhar com a ótica de Deus. Eu preciso olhar pela ótica
da cruz do Calvário, de um Senhor que teve misericórdia. Eu e você somos muito felizes. Deus tem nos abençoado. Nós temos uma palavra, né? Cheguei aqui, estava vendo um estudo maravilhoso. Creio que todos que estavam por aí, falando o que vai acontecer, sabe? Todos nós temos acesso a essa palavra. No celular, irmãos, nós temos a Bíblia com diversas versões. Esses dias eu dei uma passada também no aplicativo da PBG. Eu falei, não posso chegar lá de qualquer jeito, né? E tem que saber todo um contexto. Quanta coisa boa tem ali, quanta coisa maravilhosa, quantas palavras poderosas. Nós temos esse acesso. Nós temos esse acesso. Nós temos condições de ir, porque todos aqueles a qual Deus chama, Deus capacita. Todos aqueles a qual Deus dá uma palavra, Deus dá uma missão, Deus capacita. Deus não vai te pedir nada, Deus não vai colocar nada no teu coração que você não tem condições. Qual é a palavra que está no teu coração? De repente a palavra no teu coração é para você assumir um compromisso, para você perdoar, para você abrir o teu coração, mas de repente você está fugindo. De repente muitos de nós não queremos nem mais ler a Bíblia, porque fico com medo que Deus pode falar. Como está o seu período de devocional? Como está a tua leitura bíblica? Como está a tua oração? E a maravilha desse texto, de toda essa passagem de Jonas, é que Jonas não é misericordioso. Pelo contrário, ele é cruel. Uma cidade que era para andar 3 dias, ele anda 1. Ele diz a mensagem, fala o seguinte, você se arrepende, ou vão tudo para os quintos dos infernos. A mensagem dele foi bem essa. Mas pensa que a Bíblia diz que toda a cidade se converteu. Mas como que toda a cidade se converteu se Jonas não caminhou toda a cidade? Porque alguém qualquer, um ser qualquer, estava ali onde Jonas estava falando, e aquilo começa a ser divulgado dentro da cidade, ao ponto de chegar ao rei. Irmãos, e percebeu que no texto de Jonas, até os animais fazem jejum? Muitos de nós nem sabem o que é isso, né? Muitos de nós muitas vezes nem sabemos o que é isso, mas até os animais jejuaram, e Deus usa de misericórdia. De repente, nos últimos tempos, você não é um profeta em fuga, mas tem sido um crente em fuga. E o que eu vim aqui nessa manhã para te falar, que mesmo sendo um crente em fuga, você e eu temos um Deus misericordioso, que está disposto a nos abençoar. Porque quando nós vemos no capítulo 3, diz que novamente veio a palavra do Senhor a Jonas. E Jonas cumpre, meio que meia boca, mas cumpre. E o Senhor tem trazido novamente ao teu coração. De repente você pode ter dificuldade de assumir algumas coisas. De repente você tem, poxa, mas como que eu vou fazer isso? Não é vergonhoso não saber fazer as coisas. E com certeza aqui na PBG, você tem muitas pessoas que podem te ajudar. Eu tenho um lema comigo: carreira cristã solo não funciona. Não funciona. Se você decidir por caminhar sozinho, saiba que você vai dar em ruína. Porque Deus nos fez para viver em comunidade. Deus nos fez para estarmos juntos. E se até hoje, de repente, você está num processo de fuga, eu te faço um convite, pare. Que de repente hoje você está dentro do grande peixe. Perguntássemos aqui, o grande peixe para Jonas foi um castigo ou foi um livramento? Foi um castigo e um livramento. E de repente hoje aquilo que você está olhando e pensando como um castigo, poxa, por que Deus está me dando esse castigo? Por que Deus está me castigando? Pense, será que não é livramento? Porque imagina se Deus não manda o grande peixe para Jonas, ele estaria morto. Então nós possamos nesta manhã pensar nisso. Quero orar por você? Feche teus olhos. Oh Deus bendito, graças nós damos ao Senhor. Graças nós damos pela Tua infinita bondade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos chamou também como mensageiros, como arautos, como profeta dessa geração, para anunciar as Suas grandezas, para anunciar a Tua presença, para anunciar o Deus maravilhoso, o Deus misericordioso a quem nós servimos.
para mostrar, ó Pai, para essa nação que há a solução, e que a solução, ó Pai, não está na política ou em qualquer outra situação, que a nossa esperança, que a nossa solução está somente em um, que é Jesus, aquele que veio para nos resgatar, aquele que veio para verdadeiramente como Messias, para nos resgatar, Pai bendito. Mas muitos de nós, Deus, temos às vezes nos ocupado com tantas coisas, e temos esquecido da nossa missão, temos esquecido da nossa função, e às vezes, ó Pai, nos envolvemos com tanta situação, com tantas coisas, que não temos exercido a misericórdia a qual o Senhor nos deu um dia. Eu peço ao Senhor nessa manhã, começar no meu coração, derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, e que a mesma misericórdia que o Senhor dispensa às nossas vidas, que nós possamos dispensar aos outros. Não permita, Pai, se hoje aqui por essa manhã existe alguém fugindo daquilo que o Senhor tem colocado diante dele, daquilo que o Senhor tem proposto, da palavra que tem vindo a cada coração, Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa retornarmos, ó Pai, a cada um. E se for necessário, Pai, se necessário, ó Pai, use um grande peixe. Se necessário, ó Pai, use o que o Senhor for, o que for melhor, para que nós possamos estar nos Teus caminhos, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. É que eu quero orar essa manhã, agradecendo por tudo que tem acontecido neste lugar. E tudo que tem acontecido neste lugar é tão somente pela Tua bondade, é tão somente pela Tua misericórdia. E sabemos que aquilo e aquele que o Senhor tem para este lugar já está preparado. O que queremos, ó Pai, o que quer essa igreja é para que tudo isso possa simplesmente agora tomar forma, se materializar para a Tua honra e Tua glória. É que eu quero orar, Senhor, e agradecer a Ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.